Bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, muito importante e de muito amor por mim. E para isso eu vou chamar uma convidada muito especial, mas depois eu vou falar dela. Só quero fazer uma introduçãozinha sobre esse assunto. O pessoal vai entrando, eu só quero fazer um apanhado geral do porquê nós vamos falar sobre isso, tá? Então, assim, Deus criou a humanidade, tá? Deus criou a humanidade, isso é tudo baseado na história da Bíblia, lembrando que a gente não faz adaptações e a gente não opina, a gente fala tudo baseado do que está escrito aqui nas escrituras, tá? Então, desde que Deus fez a criação, o homem ele vem se perdendo, ele vem se corrompendo, cai na idolatria, cai nos pecados, nos 7 pecados capitais, né? E Deus ele quebrou a aliança com a humanidade, com o pecado original, que é de Adão e Eva. Depois ele fez uma nova aliança com a humanidade, com Noé, com a Arca de Noé. Depois, a humanidade se perdeu de novo em pecados, idolatria, virou o rosto para Deus, esqueceu quem era o Deus que sustentava a humanidade. E aí, Deus fez uma nova aliança com Moisés. E aí, aquele povo que estava sendo escravizado no Egito foi trazido para o deserto por Moisés, né? E por vontade própria, o povo comprou a ideia de Moisés de que Deus estava acompanhando aquele povo e Deus enviou para Moisés as tábuas da lei, que hoje nós temos os mandamentos. A partir dali, teve uma nova aliança, mas o povo, como sempre, se perdeu e assim, ó, gente, pecados terríveis. Era uma promiscuidade, uma profanação, assim, aquele povo era sem limites. Tá? E aí, o que aconteceu? Começaram a se levantar profetas no meio do povo. Então, os profetas eram pessoas que oravam muito e que tinham a palavra de Deus para o povo. Eles tinham a palavra de Deus para o rei que estava em andamento naquele momento. E esses profetas, isso tudo é Antigo Testamento, esses profetas sempre recebiam a mensagem de Deus de que um dia ele próprio desceria, se faria homem e andaria entre nós, sobre as colinas, ele habitaria entre nós. Então Deus se fez homem e habitou entre nós. Essa é a profecia do Antigo Testamento, a profecia principal. Então, não, um dia ele mesmo vai vir para a terra e vai nos dizer como que a gente deve agir, vai nos ensinar, vai ser o amor que vai andar na terra. E essa era a promessa do Messias. E aí chegou Jesus. E agora eu vou chamar a Cami para nos explicar um pouco sobre o que ela aprendeu sobre Jesus humano. Cami, te prepara que eu vou te chamar. Eu ainda não sei fazer isso aqui direito. Vamos ver. Ei, acho que deu. Cami, Oi? cadê? Tô vendo um. Tô usando a imaginação agora. Tô vendo uma tela preta. Pois, espera aí. Tá te vendo, amiga? Oh, saiu. Era que nós vamos chamar a câmera de novo. Quem sabe faz ao vivo.
Cami, Cami enviou uma solicitação, nós vamos aceitar. Gente, essa tecnologia. Cami, eu te aceitei. Te aceitei, mulher. Tudo vai dar certo, né, Maria? Maria tá sempre dando apoio. Deixa eu falar com a Cami aqui, ó. Vou te convidar. Nem que a gente saia e entra de novo. Oi! Viva! Agora deu certo. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, Pauli. Bom dia, tu viu que Que loucura, as né? forças não querem que a gente fale de Jesus, mas a gente vai falar de Jesus, Vai, oxe. vai. Cami, eu quero que tu te apresente para o nosso público maravilhoso, né? Porque aqui temos online uma parte, mas depois sempre tem quem assiste depois o vídeo. Então eu quero que Uhum. tu se apresente, quem é a Cami Pessoa, quem é a Cami na igreja. Tá. Pode falar. Oi, pessoal. Então, bom dia. Eu sou a Camila. Eu tenho 34 anos. Desses 34, 22 tive a oportunidade de viver dentro da igreja, no sentido de grupo de jovens, catequese, né? Sempre envolvida em alguma coisa. Hoje eu faço parte do movimento de Emaús, junto com a Pauli, no mesmo grupo Aldeia de Emaús, que foi onde que o Emaús foi onde a gente se conheceu, né, Pauli? E pela graça de Deus fazemos parte do mesmo grupo. Amém. Sou mãe, tenho 2 meninas, sou casada também. E um pouquinho de mim, eu acho, com relação à fé, é muito atrelada à vida de Jesus, né? Porque eu acho que eu sou uma pequena amostragem do que são os filhos de Deus, porque tem um pouco, às vezes, de dificuldade de crer sem ver, né? Que eu acho que é uma dificuldade humana que nós temos, né? E eu acho que, para mim, Jesus, ele é o principal canal da minha fé, justamente por ele ser humano, né? Me facilita muito o entendimento das coisas pela via de Jesus, né? Claro que eu tenho desde então, desde 12 anos, quando eu entrei no grupo, que o meu entendimento melhorou muito com relação a Deus, Espírito Santo, a fé, mistérios da fé, dogmas, né? Tudo. Mas ainda assim, né, o canal Via Jesus sempre foi o que me ajudou muito a compreender por ele ser homem, como eu, né, ser uma pessoa, ter andado na terra com o pé descalço, ter sentido as coisas que sentiu, né? Então, para mim, esse assunto ele é muito especial porque eu sou muito grata a Jesus por ele ter existido, né? Porque ele com Eu também. certeza é a via que faz com que eu digo isso porque quando, por exemplo, a gente fala do Antigo Testamento e das leituras, das profecias, tudo que acontecia, eu acho que eu teria, não sei se eu teria seguido uma vida de fé naquela época. Não sei se eu ia ter entendido, sabe? A mensagem. E aí, a Eu partir sempre de Jesus, agradeço. e do Novo Eu sempre agradeço Testamento, por ter nascido depois de Jesus, isso. não antes, né? Porque aí ele tem essa humanidade dele de entender a nossa pequenez. Então, a sabedoria de contar as coisas em parábolas. Então, para mim, ele é muito sensível nesse ponto. Claro, né? Ele sabia a missão dele aqui, mas ele cumpriu ela de uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo grandiosa. Simples no sentido de ele conseguiu chegar nos corações das pessoas de uma forma muito simples, mas de forma muito grandiosa também, que aqui estamos em 2022 e estamos falando dele, né? Então, para mim, ele é, assim, tudão.
Então, assim, ó, Cami, Jesus. Então, qual foi o projeto de Deus aqui, pelo que deu para entender na leitura? Ele disse assim: não, agora eu vou me fazer carne, imagem e semelhança de vocês, assim como eu criei vocês, imagem e semelhança de mim, e eu vou mostrar que é possível viver na Terra, passar por todas as provações, passar por todos os sentimentos, passar por todas as situações de aflição, de alegria, de euforia, né? Inclusive ele em festas, né? Não eram só coisas ruins. Jesus passou por absolutamente tudo que a cultura daquele povo, que sempre se perdia, passava, e ele teve uma vida de misericórdia e reta até o final, né? Recentemente, tu palestrou num retiro de um grupo de jovens, Isso. né? Foi no encerramento, né? Foi no início, foi na abertura para 65 jovens do grupo de jovens da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Isso, e aí tu teve a oportunidade de estudar um pouquinho sobre quem foi esse Jesus pessoa, esse Jesus que teve músculo, que teve sangue correndo nas veias, que teve adrenalina, que teve... Porque o que faz a gente cometer as maiores cagadas da nossa vida são os nossos impulsos racionais, impulsos de defesa, impulso de... dessas enzimas mesmo que correm no nosso corpo. Jesus tinha tudo isso, né? Ele teve todos os impulsos que davam que botavam ele na parede, faziam ele se confrontar entre a vida e a morte em alguns momentos, no questionamento. E tu teve a oportunidade de estudar um pouco quem foi essa pessoa, esse ser humano, porque muitas religiões acreditam que Jesus, religiões não cristãs daí, tá? Acreditam que Jesus foi um grande sábio que andou pela terra, que foi uma pessoa que teve uma grande mensagem para passar para nós. E isso é verdade, isso é verdade. Sim. Mas nós cristãos acreditamos que Jesus é Deus encarnado. E a Bíblia nos prova isso. Então eu queria que tu nos contasse o que tu aprendeu sobre Jesus humano. Sabe que isso para mim sempre foi difícil de entender a questão da Trindade, né? A Trindade, ela é um mistério da fé e ela exige fé, né? Só que como a gente tem Jesus, ela facilita um pouco, né? E aí, para os jovens, e eu acho que aqui é uma analogia legal de fazer também, como é que a gente explica isso de uma forma visual e simples? Se é que é possível, né? Mas, enfim, aí eu nos meus estudos, enfim, encontrei a analogia da água, né? A analogia da água, do vapor e do gelo, né? Que então todos eles são água, só que em diferentes formas, né? E aí, então, é como se a gente tivesse o Deus como água, Jesus o gelo, o Espírito Santo o vapor, pode ser que sim. E quando a gente vê essas imagens juntas, a gente vê, não, mas tudo é água. Tudo é água em diferentes formas. Então, é como se fosse isso, né, a questão da Trindade. E aí, na linha de Jesus, né, que tu falaste agora, que essa questão humana, como assim entender? A gente, às vezes, tem um pouco de... A gente não tá errado, né, mas a gente, claro, coloca Jesus numa posição de Deus, o que é extremamente correto, porém, às vezes, de uma forma longe da gente, afastada, muito só na cruz, né? Aquela imagem dele muito, né, difícil de alcançar. Traz culpa. Né? E isso, que também carrega a tua cruz, enfim. E aí, nos meus estudos, eu elenquei, eu não sei se vai dar tempo da gente falar de todos, mas foram 15 fatos da vida de Jesus que mostravam que ele, de fato, foi humano. E eu achei bacana colocar como o primeiro de todos, que é o que acontece com todo mundo, né? Que é o nascer. O simples fato de nascer, né? Ser gestado por 9 meses, né? Passar por toda a gestação, nascer de fato, né? De uma mulher, da barriga, do ventre, do órgão, tudo. Ele teve um nascimento natural, exatamente como nós, né, tivemos. Ele foi um bebê
pequenininho. Então, ele não... Eu brinquei, inclusive, sobre isso lá na palestra, que às vezes a impressão que dá é que ele nasceu em dezembro e por meados de março, abril, ele já tinha 33 anos e saiu pro mundo, né? E isso não aconteceu. Ele viveu... Eu tenho 34. Dos meus 0 meses até os 34 anos, olha quanta coisa eu fiz nessa vida. Então, nessa vida. Jesus teve exatamente a mesma caminhada. Claro, não é documentada porque ele não tinha vida pública, né? Poucas coisas se sabe desse período porque ele não era público, né? Ele não viveu nessa era onde a gente acha informação para tudo. Então, ele teve toda a caminhada que nós tivemos. E aí também, eu buscando, enfim, montar esse raciocínio lá para eles, e aqui também, eu estava lendo coisas da psicologia, né, para entender algumas coisas. E aí tem uma questão da psicologia que fala do poder do eu também. Não sei se tu já leu sobre isso, Paulo, que tu é uma pessoa super, né? O poder do eu também. Quando eu trago uma coisa para ti, por exemplo, das minhas ansiedades, eu te conto qualquer coisa, amigo. E tu me devolve poxa, eu também já senti isso. Eu também pensei uma vez, passei por isso. Quando aconteceu há 2 anos atrás, me aconteceu uma coisa parecida e eu fiz assim. Aí o poder do eu também, ele é extremamente acolhedor. Ele deixa aquela pessoa que estava se sentindo, às vezes, uma ilha, ela passa a se sentir... Não, mas então tem mais gente que se sente assim. Ah, não, mas então eu não tô sozinha nesse sentimento, não me culpo mais tanto, ou enfim, não me sinto mais tão isolada. E nessa questão da psicologia se usa os grupos de narcóticos anônimos, grupos de luto, porque ali se reúnem pessoas que compartilham, eu também passo por isso, eu vivi isso, eu vivo, eu tenho dificuldade. E aí quando a gente tem esse eu também, aproxima. E Jesus tem uma sequência de eu também para nos dizer, né? Porque ele também nasceu. Ele também viveu na Terra. Ele também saía com os amigos dele, como tu falou, né? Então, isso para mim foi uma compreensão com o tempo de que, não, mas espera aí, ele também viveu essas coisas. Ele sentiu dor quando ele foi crucificado, né? Então, é só a gente assistir a Paixão de Cristo, que se for para ver uma questão visual, ele sentia dor. Mas ele não era Deus, podia ter sido tão mais fácil para ele, né? Ele podia ter vindo já direto com 33 anos, não ter passado por nada disso, né? Então, tudo teve uma razão, né? E a vida inteira dele foi humana, num nível de que a gente consegue olhar para a vida dele e dizer, não, mas a vida dele foi como a minha. Eu também é possível. Fiz muitas coisas, né? Tem uma das coisas que eu usei lá que ele desobedeceu os pais. Quem nunca, né? Que é aos 12 anos, quando ele se perde da caravana. Foi uma situação de extrema preocupação para José e Maria, Jesus não estar na caravana. Hoje, eu não sei se a gente tem essa compreensão, mas na época, eles viajavam 3 dias a pé, os grupos eram separados, os homens iam na frente, as mulheres e crianças iam atrás. As crianças podiam ir com os pais também, desde que se comunicassem. E Jesus não voltou, depois de 2 dias de viagem que eles se deram conta, que ficou naquela, não, Maria tá com José não, tá lá com Maria, tá tudo certo. E aí eles se dão conta que ele não estava. E foi uma extrema preocupação, né? Então eu brinco com isso, ele desobedeceu os pais, ele preocupou os pais, ele fez muitas coisas exatamente iguais a gente, né? Num nível de humanidade que eu acho que às vezes a gente desconhece e acaba afastando ele da gente. Sim, fica algo intocável, né? A gente Isso. sente intocável. Para Deus é fácil falar, né? Tu lê os mandamentos, por exemplo. Ninguém consegue seguir isso aqui. Não, peraí, uma pessoa... Porque o que eu acredito, tá? Eu acredito pela linha de leitura de todos os evangelhos, que para que a experiência fosse extremamente real e justa com nós, seres humanos,
Jesus, ele recebia revelações ao longo da trajetória dele. Uhum. Ele não sabia tudo. Ele não sabia tudo. Por isso que em muitos momentos ele se retirava para orar. Se retirava para orar. Sim. Tu vê em vários evangelhos que Jesus estava orando. Jesus foi ao monte orar. Porque lá ele ia recebendo os próximos passos do que ia acontecer, né? E quem ia cruzar no caminho dele? Quem que ele ia ter que mexer no coração? Porque daí a passagem na terra dele ia ser justa para nós. Uhum. Porque senão, não, tá, ele veio com corpo terreno, mas mesmo assim ele sabia de tudo. Então daí fica algo intocável para nós também. Mas aparece em vários momentos que dá essa sensação, porque tem aquela situação que ele vai para o monte, que ele chama João, Tiago e Pedro, Sim. que ele se transfigura lá no monte. O que aparece? Que Moisés e Elias estavam falando com Jesus sobre a morte que ele ia ter. Uhum. Por que eles estavam falando sobre isso com Jesus? Porque eles estavam preparando Jesus pessoa para aquele momento de aflição, entendeu? Quando Jesus está no Getsemane, que ele vai ser crucificado, vai ser pego pelos soldados, Sim. ele diz assim para os apóstolos: eu sinto uma aflição que eu sou capaz de morrer. Ele diz essa frase. Por que ele sente essa aflição naquele momento? Uhum. Se ele soubesse que ia ser exatamente assim, ele ia ter vivido uma trajetória muito mais ansiosa, né? Porque a gente fica pensando, meu Deus, mas um dia eu vou morrer, um dia eu vou ser crucificado. Tu fica naquela ansiedade. Então eu sinto assim, que foi tão justa a passagem dele na Terra como humano, que ele também não veio sabendo tudo. Não, ele teve sentimentos muito humanos, como nós temos, né? Por exemplo, quando eu fui ganhar as minhas filhas, eu fiquei muito angustiada e nervosa, né? Porque eu não sabia como ia ser. Era uma coisa nova. E era uma coisa muito grande, que ia envolver coisas que eu desconheço por completo, que é da área da saúde, né? Eu sinto que quando eu tava lá, eu imaginava muito assim, uma mão, Nossa Senhora, uma mão Jesus, e era isso. Porque eles sabiam do que eu estava passando. Que é isso que eu sinto muito, sim, assim. Aí eu peço muita força, às vezes, porque eu sei o que eles entendem, né? Então, Maria como mãe, claro, mas Jesus por entender angústia, entendedor. Porque ele sentiu angústia. E quem aqui, né, gente, não sente isso por vezes na vida, porque tem uma coisa importante no trabalho, ou porque não está gostando do seu trabalho, ou porque precisa fazer algumas mudanças, angústias financeiras, angústias de vida. Então, e ele sentiu nessa hora, mas por que ele sentiu? Ele não precisava sentir, teoricamente. Que é isso que às vezes eu acho que a gente desumaniza, né? Jesus, sabe? Mas será que ele sentiu mesmo? Sentiu, porque ele era uma pessoa. Claro, ele tinha todo um outro lado de ser Deus também, mas ele não veio com... eu digo que ele não veio com um chip, assim, que ele era afastado da humanidade. Bem pelo contrário, né? Ele veio justamente para viver os nossos passos. Para existir esse caminho igual, né? E aí, ele, assim como o versículo mais curtinho lá da Bíblia, que é Jesus chorou, né? Ele tinha emoções, ele chorou na época pela morte de um amigo, né? Que foi a morte de Lázaro. Ele não chorou pela morte em si de Lázaro, porque logo depois aconteceu, né, a ressurreição. Mas quando ele chegou no ambiente, as pessoas estavam desesperadas pela morte dele. E o choro de Jesus foi de compreensão e de empatia por aquelas pessoas, né? De eles estarem tão tristes pela morte do amigo. Então, eu fico pensando, né, dele chegando nesse ambiente, mesmo sabendo que depois já ia ficar tudo bem, do nível de ele se colocar no lugar das pessoas e ter esse momento de emoção também, né? Sim, ele tinha uma empatia tão grande que teve um momento que ele vai com os apóstolos para outra margem do rio, porque ele diz para os apóstolos que eles precisavam descansar.
Todos eles estavam cansados, eles precisavam descansar. E quando eles chegam na outra margem do rio, quem está lá? 5.000 pessoas para ouvir a palavra. E aí que ele faz o milagre dos pães e dos peixes, né? E aí diz que Jesus teve compaixão daquele povo. E o povo, o povo estava sedento de milagres, sedento de uma esperança. E Jesus tinha compaixão, mas Jesus ficava cansado. Jesus dormia. Tem a cena de Jesus no barco dormindo, quando tem a tempestade. Fala então, conta essa. Uma das coisas que Jesus fez, assim como nós, ele conheceu e gostava do mar, né? Porque ele tem claro, existe na Bíblia um grande significado para o mar, mas ele era fã do mar, enfim, né? E essa dele ter dormido é muito interessante, porque daí vem a tempestade e ele tá no barco, ele tava muito cansado, como tu mesma falou, e ele dormiu, né? Tava dormindo. E aí os apóstolos começaram a ficar muito nervosos, porque o barco ia virar, porque começou realmente ondas muito grandes, enfim. E Pedro vai lá e diz: mas como é que tu tá dormindo se a gente vai morrer? E aí eu imagino ele acordando, assim, dizendo: mas o que tá acontecendo, né? E aí ele diz: o barco vai virar, a gente vai morrer. E aí ele diz que, mas assim, a gente é filho do nosso pai. A gente não vai morrer agora. Tá tudo bem, né? E aí ele fica um pouco incomodado do fato dele ter sido acordado por um motivo pequeno, segundo ele, porque as coisas, estavam turbulentas, mas ninguém ia morrer, né? Que aí saem muitas mensagens dessa passagem, né? Mas enfim, eu fico imaginando lá na hora, né? Eu sou muito imaginativa, e eu imagino lá na hora ele assim: mas gente, mas que exagero! Aí ele levanta, né, dá uns gritos lá com o céu e a terra, enfim, o mar. E aí as coisas se acalmam, né? Que aí a mensagem vem, o quanto às vezes a gente se afasta de Jesus e aí deixa as turbulências realmente se tornarem maiores do que elas são, pelo fato da gente não rezar às vezes, né? A gente às vezes entra num ciclo de muita turbulência justamente por deixar a paz interior da gente esquecida, né? E eu digo isso porque, às vezes, as minhas ansiedades, assim, elas só acalmam quando eu rezo. E aí, quando eu começo a rezar, que eu vejo que passa, eu digo: gente, mas eu aqui me preocupando com tantas coisas, e aí é só para aquela... Reza uma Ave Maria, reza um Pai Nosso que já vai passar. E realmente, ela não consigo desligar 100%, mas é como se fosse né? É o grito de Jesus dizendo: tá, vento, pode parar agora, né? Porque esses apóstolos, eles tinham uma trajetória já com Jesus, eles já tinham visto os milagres dele, eles já sabiam que ele tinha um projeto maior de fé para a humanidade. Então, aquilo ia terminar naquele momento, sabe? Então, ali, comparando com a nossa vida, eu penso assim: quando a gente está passando por uma turbulência, uma tempestade, nessa passagem, Jesus convida a gente a olhar para trás. Tá, mas eu já fiz outros milagres na tua vida. Tu tem uma trajetória, tu já passou por turbulências muito piores do que essa, e tu saiu delas. Então, lembra quem eu sou. Lembra quem está no comando desse barco. Eu sou o dono da enchente. Eu sou o dono do mar. Eu sou o dono do trovão. Não tem nada que esteja acontecendo na tua vida que não vá te transformar numa pessoa melhor, numa pessoa mais confiante, né? Então, essa mensagem é que fica também. A fé, ela é confiança. Quando eu entendi que fé era confiança, ficou mais próximo de mim também, porque fé. Fé é confiar nos desígnios de Deus para nós, né? E outra questão que me faz perceber que Jesus era humano é que ele está nas bodas de Caná, numa festa com a mãe dele. Eu acho maravilhoso aquilo, né? Sim, bodas de Caná é maravilhoso. Mostra a humanidade de Jesus, mostra que ele era uma pessoa alegre, que saía com os amigos, que fazia festa com a mãe, sabe? Eu fico imaginando essa cena.
né? E aí o vinho era uma acaba. festa regada a vinho, tanto que o milagre das bodas de Caná tem a ver, né, com a transformação da água em vinho, porque o convidado mais importante da festa era o vinho, não era Jesus. Bem isso, como hoje, né, nas festas. Eu vou lá para beber, por exemplo. Como assim? Não tem mais vinho na festa de casamento. Bodas de Caná é o exemplo de e Jesus obedeceu os seus pais. Quantas vezes nós não tivemos que baixar a nossa orelhinha e dizer, tá bom, mãe, tá bom, pai. Até hoje, né, na vida adulta, às vezes a gente, né, ainda tendo pai e mãe, a gente ainda recebe algumas ordens, às vezes algumas chamadas de atenção. Estamos lá nós obedecendo nossos pais, né? E Bodas de Caná foi um grande exemplo, né? Que Maria, muito preocupada com a situação da festa, disse, Jesus, vai ter que ser contigo, precisamos que tu, então, interceda. E Jesus olha para ela e diz, não, mãe, ainda não é minha hora, é eu que sei da minha hora, né? E aí Maria, eu imagino Maria dando aquela olhada, dizendo assim, agora. E ele, tá bom então, né, mãe? E aí vai lá e faz o milagre, que é, enfim, retratado, inclusive, em obras de muitos artistas, né, as bodas de Caná. E aí foi, então, tratado como o primeiro milagre de Jesus, depois veio muitos, né? Mas realmente ali foi uma questão, inclusive, da humanidade no sentido da obediência também, né? De compreender a ordem da mãe dele e seguir no caminho, né? E ela disse, agora sim, pode ir, confia que eu estou certa. E é uma passagem que prova a intercessão de Maria por nós também, né? Eu gosto muito disso. Claro, gente, essa passagem, ela tem muitos sentidos espirituais. Por exemplo, o vinho significa a felicidade. Então, o vinho termina... Deus traz a felicidade real para a nossa vida de volta, através dos milagres. Ele transforma a nossa água, nossa humanidade tão rasa em vinho. Tem muitas explicações espirituais aqui para tudo que a gente está falando, né? Todas as interpretações das passagens que a gente está citando são muito maiores do que da física, da parte material que a gente está falando. Mas o que a gente quer enfatizar hoje é a parte humana de Jesus, né? Exato, porque então, a própria Bodas de Caná daria outra live, né? Daria uma live total sobre isso, né? Na verdade, então, cada fato, assim, da vida de Jesus, elas seriam praticamente, porque tudo tem esse significado por trás, né? Claro que hoje, que nem tu falou, a gente está extraindo só a parte humana para identificar aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, que Jesus viveu também, né? Tem outro momento que eu vejo que Jesus se torna, ele demonstra humanidade, é aquele momento que o centurião pede para ele curar o servo que está lá na casa dele, e ele diz para Jesus, e Jesus diz, eu vou lá curar ele, e aí o centurião diz, Jesus, eu não sou digno que tu entre na minha casa. Eu dou ordens para os meus servos e eles vão lá e fazem. Então, tu, com uma palavra, pode salvar o meu servo que está lá doente. E aí a Bíblia diz, Jesus se surpreendeu com a fé daquele homem. Então, quem que se surpreende? Deus se surpreende quando ele tem um corpo terreno, não lá no céu. Lá no céu ele sabe tudo, o início, desde o nosso primeiro suspiro até o último. Mas a humanidade de Cristo fez ele ficar surpreso com a fé daquele homem. Tu sabe que eu gosto dessa passagem porque, para mim, a vida na igreja, enfim, sempre foi um surpreender-se com a fé alheia, sabe? Eu aprendo muito com as pessoas. Então, eu tenho a minha fé, a minha forma, né? Cada um acho que desenvolve o seu, né? O seu jeito. Mas conforme, assim, às vezes é uma palestra que tu escuta, é um relato de alguém, né? É estar em grupo. A minha vida sempre foi muito em grupos, né? Então, eu ouvi, às vezes, uma partilha de alguém, né? E eu ficava muito... Essa passagem assim, nossa, como essa pessoa acredita tanto? Como é que isso é possível, né? Porque eu não entrei num grupo de jovens acreditando em tudo, achando tudo maravilhoso. Para mim foi muitos anos em desenvolvimento, de compreensão.
E pra mim essa passagem sempre foi isso, assim, eu ficava assim, nossa, mas como é que aquela pessoa desenvolveu tanta fé? E aí aprendendo um pouco aqui, um pouco ali, depois vai crescendo, vai para Emaús, aí escuta outras partilhas, enfim. Mas é exatamente isso, das pessoas dizerem essa fala, não, Jesus, o que tu disser, manda o teu sinal e eu vou acreditar. E eu pensava, mas como assim? Porque isso é um total descontrole da sua própria opinião, às vezes, né? A gente tem uma limitação Sim. de pensamento, porque o nosso pensamento é humano, o pensamento de Deus é muito além daquilo que nós alcançamos. Então eu fui com o tempo aceitando que eu não tinha esse controle. Então eu no início eu me surpreendia com a fé e pensava, nossa, eu nunca vou chegar nesse nível. E com o tempo eu mudei esse olhar pensando, nossa, eu já acredito, eu já tenho muita coisa andada do meu jeito. Mas eu continuo me surpreendendo com a fé das pessoas e aprendendo. Então, é muito Camille, a minha bonito irmã esse tá caminho, dizendo, sabe? a minha irmã tá dizendo que tu tem 15 Ah, tópicos. sim. Ela quer que tu fale sobre eles. Tá. Bom, o nasceu já foi, né? Que a gente conversou. Eu vou colar, viu, gente? Porque eu não lembro de todos bem na ordem. Por O favor. segundo tópico, ele cresceu. Simples assim. Então, provavelmente ele mamou, teve introdução alimentar, ele começou a caminhar. Essas coisas que eu acho que às vezes a gente deleta, assim, da vida de Jesus, porque, claro, não tem tantos registros, mas ele passou por tudo isso. Ele foi adolescente, depois ele virou adulto, ele teve toda a mesma caminhada que nós. Então, enquanto ele estava lá na vida que a gente não conhece tanto em função dos registros, ele estava lá aprendendo a carpintaria com o pai dele, ele estava sendo educado na religião da época, e assim ele viveu exatamente como nós, né? O obedecer os pais em bodas de Caná a gente já falou, ele preocupou os pais também, a gente já falou. O rezou, a Pauli já comentou também, né? Jesus tinha muito isso de se retirar para rezar. Eu achava isso, na Bíblia, bom, eu sempre queria pensar, mas aí ele rezava para quem? Em nome do Pai, em nome de mim mesmo e do Espírito Santo, né? Claro que isso veio, o sinal da cruz veio depois, né, gente? Mas eu ficava impressionada, dizendo, caramba, né? E qual a mensagem que isso quer dizer? Cara, se Jesus saía para rezar, né? Quem somos nós, né? Para às vezes não se dar esse tempo, né? Não rezar, não respirar, às vezes um pouco. Ele tinha essa necessidade sendo Jesus. Então eu acho que às vezes a gente se coloca, às vezes, uma grandeza que a gente não tem, né? E a gente esquece de ser humilde e fazer isso também, não, eu preciso me retirar para rezar. E Jesus fazia muito isso, e isso em vários momentos, né? Então isso é muito importante da gente fazer também, né? Ele se angustiou, né? Que foi o que a gente comentou agorinha. Tem um que eu gostei muito, que, claro, né? Como a gente estava conversando com jovens, fez bastante sentido para eles, assim, que é o não foi aceito. A gente conhece a história de Jesus, como ele é maravilhoso, nós somos cristãos, então para nós ele é o centro da nossa fé. Então para nós ele é, nossa, né? Ele é o mais importante. Porém, quando ele chegou e começou a vida pública, vocês imaginem ele lá conversando com 5.000 pessoas. Mas 5.000 era uma pequena fatia do povo da época, né? Ele foi muito agredido verbalmente, assim, que ele era um charlatão, que ele não era nada, que não era para ele estar ali, porque o povo estava sendo ignorante de seguir o que ele estava dizendo, ele era só mais um que aparecia. Diziam até que ele era o diabo, né? Disseram até que ele era o Beelzebub. Que as pessoas estavam sendo enganadas por palavras bonitas, né? Então ele não foi aceito de cara. E eu acho que isso é muito legal da gente ver, porque por vezes no nosso caminho a gente também não se sente aceito, né? Mas aí qual voz que a gente vai usar mais, vai ouvir mais, né? A voz de que está dizendo que a gente não devia estar ali, ou a voz que diz, vai que esse caminho é o teu? Então ele seguiu o caminho dele, mas mesmo ele criando todo esse caminho, ele não foi
muitos mestres da lei, né, faziam muita questão de falar sempre mal dele para as pessoas não seguirem ele, né? Então ele também teve essa questão. Depois ele chorou, né, como a gente colocou, então extremamente humano, né? Aí eu tenho um que eu coloquei que ele ficou pé da vida em algumas situações. Eu não sei se vocês que estão escutando aqui têm essa impressão, mas às vezes eu vou na missa, ou enfim, dependendo da passagem, eu fico pensando, nossa, eu acho que Jesus estava meio brabo nesse dia. Porque ele tem situações que ele, né? E aqui eu lembro de duas, que é então a questão do templo, né? Dele voltar, dele ir até o templo e ele tá cheio de gente vendendo animais, vendendo comida dentro do templo, que eu fico pensando, nossa, se eu chegasse na minha paróquia e visse isso, eu também ia ficar bem braba, né? Mas, e também a outra de ele se retirar para rezar e dizer para os discípulos, fiquem vigiando, e ele voltar e os discípulos estarem dormindo. E ele dizer, mas gente, vocês não são capazes de ficar vigiando. Então eu gosto disso porque também, às vezes, é um erro a gente, né, colocar como, nossa, Jesus sempre foi muito polido nas palavras. E sim, ele foi, mas ele também soube pontuar quando as coisas não estavam certas. Que ele era firme. Ele era firme, exatamente. Então, é um caminho para nós pensarmos também. Se aquilo se não tá certo, não tá certo. E a gente tem que pontuar de alguma forma, não importa para quem seja, né? Mesmo sendo porque às vezes a gente diz assim, às vezes a gente diz assim, o fulano disso aí, mas eu nem vou falar nada porque eu vou só me incomodar. Né? Foi a forma que ele teve de colocar realmente as pessoas no caminho. Não dá para dormir enquanto está rezando se ele pediu para vigiar, né? Então, é uma outra situação. Aí, então, ele passou por tentações. Essa eu acho maravilhosa, né? Porque aquilo que tu falou antes dos 10 mandamentos, na minha opinião, a gente é tentado em cima desses 10 mandamentos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Nós é em cima dos 10 mandamentos. Jesus foi sobre a vinda, sobre tudo aquilo que ele acredita, por ele ser Deus, né? Nos dias que ele ficou no deserto, que o diabo ofereceu muito para ele, e ele foi tentado. Mas ele também era tentado no dia a dia dele, né? Onde as pessoas diziam, quando ele convidou Mateus, mas os próprios discípulos que já estavam com ele, mas como assim que tu vai convidar ele? Então ele era tentado, ele era questionado pelas pessoas o tempo inteiro. Então ele podia na hora dizer, não, mas poxa, Pedro não gostou de Mateus. Então acho que vou deixar Mateus de fora, né? E isso me faz pensar muito. Quando o Pedro diz para ele assim, mas Jesus não permite que isso aconteça contigo, né? Que a morte aconteça contigo. Aí Jesus já disse para ele, sai daqui, Satanás. Isso que ele tinha recém dito para Pedro que ia edificar a igreja sobre ele. Né? Foi uns 5 minutinhos depois, ele já disse, sai daqui, Satanás. Então, tipo, não seja pedra de tropeço para outra pessoa. Se a missão dela é forte, tem que apoiar, mesmo que seja algo difícil, né? Não. E eu fico imaginando, porque, claro, quando fala as tentações de Jesus, a gente mais pensa lá no que é realmente, o que foi os 40 dias no deserto. Mas eu enxergo que ele passou por isso todos os dias da vida dele aqui, porque foi uma missão muito difícil e muito questionada por muita gente. Então, para ele era fácil sair se ele quisesse, né? E ele seguiu firme, né? Que eu imagino isso. Qual que é o nosso caminho? Será que eu tô seguindo firme no meu caminho, nos meus propósitos, ou eu me desvio conforme o caminho anda? Sabe? Aí aqui também, a parte do mar, a gente já falou, né? Sobre as passagens emblemáticas que acontecem no mar. Se impressionou com a fé das pessoas. Então, ele fazia as jantas com os amigos dele, né? E aqui a brincadeira uma das jantas, apenas a mais famosa do mundo, né? Que então, a instituição da Eucaristia, né? Que foi... Ela não foi exatamente programada aquele momento, né? Aquilo foi acontecendo em oração, mas não deixou de ser um grande encontro de amigos, né? De pessoas que estavam ali para confraternizar
e que se tornou né, o nosso combustível da fé hoje, que é aquilo que se busca em toda vez que a gente vai na missa, né, esse Cristo vivo, que ele, né, deixou essa comunhão pra gente. Então, o penúltimo dos itens, que é o 14 aqui, que eu coloquei, para mim, ele também é muito importante, que ele escolheu, em letras bem grandes, né, quem andaria ao lado dele. Né? Então, ele convidou, ele escolheu as pessoas. Então, eu vejo isso, né, de forma humana, comparando sempre com as nossas vidas. Então, ele escolheu os amigos dele a dedo, e não os melhores, os mais perfeitos, os mais ricos, os mais bonitos. Não, né? Os humanos que ele enxergou algo a mais, né? Que iam acrescentar para a caminhada dele e acrescentar para nós também hoje, né? Porque esse grupo que ele selecionou a dedo respinga hoje na nossa fé, são os evangelistas, enfim, tem toda uma parte, assim, de conexão com a gente, né? Então, a história se propagou por meio deles, a né? essa escolha. Por meio deles, pessoas errantes como nós, né? Que duvidavam, que estavam sempre... A gente, no final, ali, até Jesus ressuscitar, a gente pensava, ai, Senhor, será que eles vão conseguir, né? Porque eles estavam sempre... Mas como é que eles vão comer? Eles tinham recém passado um tempo lá fora fazendo um monte de milagre. Aí voltaram no povo, Jesus, como é que eles vão comer? Vocês vão dar de comer para eles, gente. E aí hoje eu imagino, eu vejo isso como está a nossa escolha dessas pessoas que ficam com a gente, os amigos, as pessoas que vêm na nossa casa. Muito a gente também precisa escolher. A gente não pode deixar que qualquer pessoa esteja conosco, né? A gente tem que ter esse mesmo olhar que Jesus teve para as pessoas. Então, ficar com quem realmente faz sentido e que agrega, né? Enfim, e que a gente faça esse papel na vida das pessoas também. Não só espere receber, porque ali sempre foi uma via de mão dupla. Jesus ofereceu muito, mas ele também teve de volta muitas coisas dos apóstolos. Claro que ele precisou... Era um nível de compreensão que precisava muito maior, né? Eu vejo os questionamentos que Pedro fazia eram muito humanos, né? Porque aquilo que a gente comentou antes, é difícil pra gente entender algumas coisas. E eles mesmos já traziam questionamentos na época que são questionamentos que nós mesmos fazemos com relação à fé, à vinda de Jesus. Mas como assim, né? Por que tu vai sofrer tanto se tu é Deus? E assim vai. Eram perguntas na época que também fazem sentido hoje, né? E eu vejo que o papel das pessoas que estão ao nosso redor é isso. É fazer a gente crescer e nós ajudarmos pessoas a crescer de alguma forma também. Na fé, na amizade, no amor. E muitas outras coisas, né? Então isso foi um assunto que, pra mim, é muito bacana de pensar de que forma nós estamos selecionando quem anda conosco, né? Perfeito. E o último, que pra mim é o mais difícil de fazer analogia, mas é o mais certo. Qual é a única certeza que tu tem na vida, Pauline? Vou morrer. Pois é. É a mais difícil, né? É a mais difícil, mas assim, para falar da morte de Jesus é um pouco mais fácil, porque foi Jesus, tem toda a questão da crucificação, do que simbolizou. Mas se a gente faz analogia humana, né, é o que nós vamos ter também. Mas a gente não se prepara para isso, né? A gente não quer viver isso e a gente não quer que os nossos passem por isso. Porém, né, é a única certeza, assim como nós nascemos, no primeiro dia do nosso nascimento, a gente já sabe que um dia vai morrer. É muito difícil, né? É muito difícil. E Jesus veio... E a gente não sabe quando. A gente não sabe quando, a gente não sabe como, a gente não sabe nada. Então, para mim, esse sinal de humanidade também dele, né, que é o 15º, é justamente isso. Ele morreu assim como nós. Porque se a gente pega Deus, o Espírito Santo, vamos pegar a Trindade, foi só ele que morreu. Né? Então ele. Discordar! Vai! Quem de nós três vai? Então é exatamente tipo pensar. Claro que existe todo
a morte de Jesus daria uma série de lives, né? Nem seria só uma. Mas qual que é a mensagem para nós? Se até o Filho de Deus morreu, né? O que eu estou fazendo da minha vida sabendo que vou morrer um dia? E é um dia assim, né? Não sabemos quando. Então, o que eu construo no meu dia a dia? O que eu de fato valorizo? Eu estou cuidando das minhas relações e que legado eu vou deixar, independente do dia que eu for. Porque às vezes a gente pensa, não, mas eu vou morrer bem velhinho. Será? O que tu vai esperar construir algo lá na frente para deixar de legado que Jesus deixou? Nossa, uma humanidade inteira já com base nele, né? Com muito conteúdo para se manter firme na fé. Essa era a missão dele, claro. Mas cada um de nós aqui tem uma missão. Então. Mas ele podia não ter completado a missão. Ele tinha escolha também. Ele também veio com um livre-arbítrio. Né? Então, ele escolheu. Ele escolheu. E graças a essa escolha dele, é que Deus fez a última aliança com o povo. E foi a aliança da vida eterna. Então, Jesus fala assim, quando Jesus fala de morte na Bíblia, ele fala de inferno. Porque quem segue a Jesus como Salvador nunca morre. Porque de uma vida passa para a vida eterna. Então, Jesus, depois que ele veio, não existe mais morte. Só existe o corpo físico parar de funcionar. Mas não existe mais morte. A morte é o inferno. Tu sabe que depois que eu entendi isso, eu comecei a não ter mais tanto medo do que vai acontecer. Porque, independente do que acontecer, eu sei que eu vou para esse caminho. Então, eu brinco para os meus amigos próximos, eu brinco, gente, eu não quero tristeza nesse dia. Eu quero festa, eu sempre fui muito alegre e festeira. Então, eu quero um momento alegre. Podem chorar, eu disse, podem chorar, porque também, né? Mas nada de muito. Não quero que cante e segure na mão de Deus e vai, que é muito triste. Umas musiquinhas mais animadas. Porque se a gente for ver, não, é um dia, claro, triste para a vida terrena, mas feliz na vida eterna. Tem religiões que comemoram mesmo, né? Sim. Né? Então, realmente, eu acho que já passamos bastante do horário, a gente precisa concluir. Tá bom. A gente precisa concluir. Então, assim, Jesus, ele traz essa nova aliança com a gente, né? A nova aliança é o quê? Então, gente, Deus veio para a Terra, nasceu, cresceu, obedeceu, chorou, ficou feliz, se divertiu, se surpreendeu, ficou ansioso, ficou angustiado, teve dor. Então, tudo isso orou, né? Tudo isso Jesus fez como nós. E ele foi um exemplo de pessoa a ser seguida, um modelo de pessoa para a gente ser, porque é possível. É impossível a gente ser como Deus celestial. Mas como Jesus é possível, porque ele foi. Então, ele é um modelo a ser seguido. E por que a gente diz assim, através de Jesus Cristo vem a minha salvação? Porque é através deste modelo que a gente é salvo. Então, eu sou... E Jesus, quando ele morreu, ele nos salvou dos nossos pecados. Por quê? Porque ele provou que um ser humano pode sim ser incorruptível na fé, na alma, no espírito. Então, isso nos salva a nossa linhagem. A gente passa de linhagem adâmica, que é a linhagem do pecado, para a linhagem crística. E agora nós temos a chance de não cometer pecados se a gente quiser. Né? É pela nossa escolha. Então, Cami, eu quero te agradecer infinitamente por tu ter dedicado um tempo para dividir o teu conhecimento com a gente. Eu te admiro muito a tua trajetória. Tu me inspira também como cristã. E te deixar a palavra agora, se tu quiser falar e fazer o encerramento.
Então, Pauli, que a gente veja mesmo Jesus de uma forma simples, mas complexa, sabe? Mas que quando a gente olha para ele, a gente imagine ele dentro da nossa casa, passando pelas coisas junto com a gente. E não só naquela cruz dentro da igreja, sabe? Que a gente traga ele vivo para dentro da nossa casa, sabe? Que ele caminhe dentro da nossa, que ele esteja nas nossas orações, que ele segure a nossa mão, que ele sente num banco para conversar, que ele, sabe? Porque é isso que ele fez pelas pessoas na época e é isso que, para mim, faz toda a diferença na fé, né? Eu sou uma cristã que precisa dessa proximidade, né? Então eu construí isso com ele, com Maria, porque facilitou para mim. Mas que, claro, Deus, Espírito Santo, tudo faz parte, mas o meu caminho sempre é mais por eles, por essa questão da humanidade que me aproximou muito da minha fé. Então, a minha mensagem é que é isso, que a gente convide, né, Jesus para fazer parte da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa vida em casa, de tudo. E que tu consiga seguir com esse canal aqui, que a gente já conversou, né, que eu te disse que tu precisava espalhar o teu conhecimento, tu é uma pessoa que é uma fonte de conhecimento. A forma que tu fala, de tudo que tu conhece, tem muita semelhança com a forma que Jesus falava, porque Jesus falava de coisas muito complexas, mas de uma forma muito fácil de entender. Que eu acho que é o teu caminho aqui, a tua missão aqui é essa, é simplificar as coisas para nós entendermos mais sobre a Bíblia, sobre a história, né? Tu estuda muito e isso precisa ser falado, né? E que bom que tu criou esse canal. Fico muito feliz de fazer parte dele, assim, aqui como convidada, mas tu pode ter certeza que eu já era fã antes dele existir. Muito obrigada pelo convite. Eu fico à disposição sempre que tu precisar. Sim, com certeza tu vai ser convidada mais vezes, sabe que eu tô de olho, né? Então, eu quero agradecer a todos que participaram também, que comentaram. Eu tenho um pouco de... Eu não consigo ler o que comentam e falar o que falaram. É muita coisa, mas com o tempo, né, a gente vai criando uma prática para conseguir lendo as coisas que... Eu leio, eu só não consigo comentar, tá? Então eu sei tudo que escreveram aí. Então, continuamos em oração, que a vida é uma oração diária. Obrigada a Deus por essa nossa conversa, que a gente consiga tocar um coração já tá muito bom, né? Que já vai ter completado a nossa missão, né, Cami? Se tiver tocado um coração. O meu tocou. Tá pronto. Pronto. Ai, gente, então eu vou deletar, tá? Então é isso, em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquem em paz todo mundo e tenham Jesus sempre como companhia do dia a dia. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, ótimo dia.